Bom, hoje o nosso programa, nosso convidado é o Dr. Joel Rigo, ginecologista. Dr. Joel, boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui novamente em Brodowski, essa cidade que sempre me acolheu com muito carinho. E é um prazer estar aqui mais uma vez nesse programa no Bate-Papo, podendo discutir algumas coisas de interesse de toda a população, principalmente da população feminina. Agora, se você quiser participar do nosso programa, o programa é ao vivo. O telefone é o 3664-4114. Pode ligar para cá que o Dr. Joel vai responder a sua pergunta. Doutor, já vou começar falando sobre qual a causa mais frequente da ida da mulher ao ginecologista. Você sabe que o ginecologista, hoje em dia, ele se tornou um clínico geral da mulher, né? Então, aparece no consultório todo tipo de queixa, desde as queixas ligadas à própria área da ginecologia até as queixas ligadas à clínica médica, à clínica geral. Mas ainda continua sendo o problema de corrimento, né? O pessoal chama de corrimento, que na verdade nós chamamos de leucorreia. O que é a leucorreia? A leucorreia é um processo infeccioso da vagina ou do colo do útero que vai dar a sintomatologia de uma secreção vaginal com desconforto, com prurido, com odor e que causa um mal-estar muito grande na mulher. Esse tipo de queixa chega em algumas épocas do ano, onde a pessoa usa mais roupa sintética, dependendo do calor, chega a quase 60% da clínica médica nossa chega a ser essa queixa de corrimento. Agora, doutor, agora não, agora direto e reto a mulher procura o ginecologista, né? Mas alguns Sim. anos atrás, geralmente a mulher dificilmente procuraria o ginecologista. Acabou aquele medo, né, que a mulher tinha de ir no ginecologista, acabou aquela vergonha que a mulher tinha de ir no ginecologista, porque a gente tem que examinar uma parte da mulher onde ela tem muito pudor, ela tem muita vergonha de se expor. Então, ficou muito mais fácil para a gente poder ajudá-la nesse sentido. A mulher tem mantido uma periodicidade no ginecologista e a gente tem orientado nesse sentido. E isso faz com que a gente possa ajudá-la na prevenção, principalmente, de uma forma muito mais adequada, né? Nós sabemos que o ginecologista, não importa se ele é homem, se é mulher, é um profissional. Sim. Agora, a mulher fica mais à vontade com a ginecologista, mulher ou com o homem? Existe um fato interessante, né? A hora que a gente... Porque eu já estou na segunda geração de pacientes, quer dizer, eu já estou sendo médico das pacientes que eu fiz o parto. Então, essas pacientes que eu já sou médico da família, da mãe delas já há algum tempo, alguns anos, vamos assim dizer, elas entram na adolescência, então, na verdade, elas ficam um pouco com vergonha de início e consultar comigo. Então, elas preferem uma mulher, quando elas vão com um probleminha de corrimento, uma irregularidade menstrual. Mas, passando algum tempo, ela vai conversando com a mãe, ela vai pegando maturidade, e se tiver alguma coisa mais complicada, aí com certeza ela vai procurar um médico ginecologista. Em paciente que tem mais maturidade, isso daí não acontece, e ela sabe que ela vai procurar o profissional que mais ela vai ter confiança, que uma amiga indicou, ou que ela sabe que é um profissional adequado para ela. Doutor, qual é os tipos mais comuns de leucorreia? O corrimento, ele basicamente ele é dado por 3 agentes etiológicos. A mais comum que a gente pega assim a nível de consultório e que o pessoal aí já está acostumado, as mulheres aí sabem disso, é a cândida. A cândida ela é um fungo, ela é um micro-organismo oportunista e fungo tem em todo lugar e ela causa um prurido vulvar, principalmente, geralmente a paciente chega no consultório e fala, doutor João, olha, eu tô com uma coceira que eu não aguento. E ela apresenta um corrimento tipo uma nata de leite ou um floquinho de algodão molhado e causa um desconforto muito grande. Esse corrimento ele é de fácil diagnóstico e de fácil tratamento também. É lógico que tem os casos mais complicados, que tem as recidivas, onde a gente precisa orientar algumas outras coisas. O segundo deles, que a gente pega a nível de consultório,
ele é causado por uma bactéria que é a gente chama de hemófilos, ou é a própria vaginose, que é um corrimento, ele é um corrimento mais aquoso, amarelado, e a característica desse corrimento é que ele causa um odor. Então a paciente chega no consultório e fala: doutor João, eu estou com um cheiro vaginal, eu tomo 3, 4 banhos, troco 3, 4 vezes a calcinha por dia, mas esse cheiro não sai. A impressão que eu tenho é que a pessoa que está do meu lado, ou a minha amiga, está sentindo esse cheiro. Então essa é a característica do hemófilos. E a terceira, que também é bastante frequente, é a tricomonas, que é um flagelado, é um outro tipo de micro-organismo, e que ele causa um corrimento bolhoso, amarelado, e a característica é que ele é bastante fluido, né? Ele molha mesmo onde a paciente está e às vezes obriga a paciente a usar até um absorvente. Então, basicamente, se a gente se basear nesses três agentes etiológicos, a gente trata 95 a 97% de todos os problemas de corrimento da mulher. Isso é comum acontecer? É muito frequente e é quase que impossível uma mulher passar a vida dela todinha sem ter um problema de corrimento ou sem ter um problema de infecção vaginal. Veja bem, fala assim, mas e o homem não pega corrimento? Até pega, quando a gente faz o tratamento da cândida, do hemófilos, da tricomonas, a gente trata o casal, porque senão recidiva, ele pega outra vez, passa outra vez para a paciente. Só que no homem tem menos sintomatologia porque é mais fácil lavar. Eu costumo falar assim que vagina é para dentro, não tem jeito de você ir lá, lavar, passar buchinha lá. O homem é mais fácil, mas com certeza quem está me assistindo sabe que isso é verdade e que alguma vez na vida ela vai ter que procurar um ginecologista para poder cuidar dessa parte. Fora o Papa Nicolau que ela tem que fazer de rotina na prevenção do câncer de colo de útero, né? E qual a idade assim, correta para que uma garota, um adolescente procure um ginecologista? Não tem assim uma idade específica. Se a mãe tem uma criança na fase pré-escolar ou na fase escolar e ela percebe que a calcinha dela está ficando meio amarelada, que a calcinha dela tem um cheirinho meio diferente, então ela vai detectar um corrimento. A paciente normalmente não tem corrimento. Toda mulher tem uma secreção fisiológica. Tem paciente que tem uma secreção um pouquinho mais aumentada, mas toda mulher tem uma secreção fisiológica. Agora, se a criança tem uma secreção que está amarelada, que uma secreção que está com um odor um pouco diferente, ou se ela queixa de prurido, de irritabilidade, a mãe olha e está meio avermelhado, tem que levar para a gente dar uma olhadinha. Mas normalmente, se a criança passa sem nenhuma patologia, a ideia, a hora mais certa, mais adequada, é quando ela vai ter a primeira menstruação, quando ela começa a ter a menstruação, aí está a hora dela ter o contato primeiro com o ginecologista. Agora, o que é HPV? HPV, inclusive, é um assunto mais da atualidade possível. Eu vou contar por quê. HPV vem de Hominis papilloma vírus, quer dizer, é um vírus do tipo papilomavírus humano, por isso que chama H, que é o H, o P de papiloma e o vírus. Esse vírus se confirmou que é o causador do câncer do colo do útero. Você vê que interessante, né? Quando eu me formei há 25 anos atrás, jamais eu ia pensar que um câncer de colo de útero ia ser causado por um vírus. E hoje a gente sabe que é causado por esse vírus. Esse vírus é o mesmo vírus que o vírus que dá o condiloma, que são aquelas berruguinhas que causam na vulva e que comumente na população é conhecido como crista de galo. Essa é uma doença venérea, é uma doença transmissível, altamente transmissível, e que alguns tipos de HPV, que é o número de 16 e o número 18, vão causar, que tem uma maior virulência, que vão causar esse câncer de colo de útero. Então, o que aconteceu?
A indústria farmacêutica, a indústria química, descobrindo que era um vírus, se lançou em pesquisa para poder fazer uma vacina contra esse vírus. E o mês passado foi lançado essa vacina aqui no Brasil. Ela estava na Anvisa já há uns 6 meses, mais ou menos, e agora que foi liberado por problema de dinheiro, quanto é que ia custar, quanto é que não ia custar, e a partir do mês passado nós já temos essa vacina para uso da população em geral. Essa vacina, ela tem algumas particularidades. A primeira delas é que ela é 100% eficaz. Se você fez essa vacina, a paciente não vai ter câncer de colo de útero. Presta atenção, não é câncer de útero, tem o câncer de dentro do útero, mas esse câncer é câncer daqui de fora do útero, né? É uma coisa que está no início, isso daí não está na saúde pública ainda. Eu espero que um dia ainda vai estar. Ela é um pouco cara, ela custa na média de R$ 500 cada aplicação, e ela tem que ser feita em 3 doses. Tem que ser feita a primeira dose, uma segunda dose em 2 meses e a terceira dose em 6 meses a partir da primeira dose. Então, o investimento é em torno de R$ 1.500 hoje. E essa vacina foi preconizada para ser dada para mulheres que não têm antecedente de HPV, a paciente não pode ter tido já algum condiloma ou HPV, porque não serve, ela serve para prevenir, não serve para curar o HPV, né? E é preconizada dar em crianças a partir de 9 anos de idade. Então, o pediatra também está orientando a vacinação. Você vai falar, mas por que a partir de 9 anos de idade? Porque é uma faixa ainda que a gente tem certeza, quase certeza, né? Que essa mulher ainda, essa criança não teve contato com HPV, não teve contato sexual. Então, a gente já imuniza essa criança o resto da vida dela. É uma coisa muito boa, é uma coisa excelente, que praticamente vai acabar com essa doença que é o câncer de colo de útero, que no Brasil ainda hoje a gente tem em torno de 7.000 casos por ano. Então a gente vai evitar que a gente tenha 7.000 casos de câncer de colo de útero por ano com essa vacina. A gente está no estágio inicial ainda, mas é uma coisa que com certeza vai crescer. Isso daí já está no mundo inteiro, e eu espero que o pessoal da saúde pública fique muito atento para isso, que ao invés de ser caro, no fim vai acabar sendo barato, porque vai evitar todo aquele problema do tratamento já da doença. Prevenir sempre fica mais barato do que tratar. É importante que a vacina também é eficaz, né? Isso que é importante. 100% eficaz, é isso daí que é muito importante. Não é que todo mundo, vocês não fiquem preocupados, quem já teve HPV ou quem tem HPV. Não é todo mundo que teve ou que tem HPV que vai desenvolver o câncer do colo do útero. Isso não falei isso. Mas 98% de quem tem câncer de útero tem HPV. Então, quem já teve HPV, quem está tratando HPV, continue tendo um cuidado especial, porque hoje a gente sabe que ele é o precursor do câncer do útero. Não que você vá ter o câncer do útero, você pode ter, você tem uma chance maior de ter esse câncer de útero. Então, por isso que você tem que estar sempre acompanhando. Tem algumas perguntas aqui. O Juliano, da cidade de Serrana, obrigado pela sua ligação, Juliano. Minha namorada está começando a ter pelos em cima e embaixo da boca. Isso some com o tempo ou é definitivo? Quando a gente percebe que a mulher está tendo um aumento da pilificação, tanto em cima da boca, ou mesmo aqui na lateral, costeleta, ou mesmo na parte pubiana, os pelos ficam mais grossos, e a gente fica sempre preocupado com o que a gente chama de hirsutismo. Isso daí ocorre por um excesso de hormônio masculino, que é a testosterona. A gente precisa avaliar por que ela está tendo esse aumento de pilificação. Uma das coisas que a gente percebe
é a gente pesquisar na família dela, se a mãe dela já teve isso, porque às vezes pode ser constitucional da pessoa. Tem famílias, principalmente as espanholas, que tem um aumento de pilificação e isso é normal, a gente dosa toda a parte hormonal dela e a gente não descobre nada. E isso daí também está ligado a uma outra síndrome que a gente chama de síndrome de ovário micropolicísticos, que esse ovário funciona de uma forma errada e além de não ovular, causar amenorreia, esse ovário produz um pouco mais desse hormônio que chama testosterona e ele aumenta a pilificação. Não é definitivo porque a gente vai procurar o que está acontecendo e o que está causando. Se porventura a gente fizer toda a pesquisa e não descobrir nada e ver que ela é constitucional, hoje a gente já tem a depilação definitiva por laser. A gente orienta e indica uma dermatologista e ela faz os tirinhos de laser e faz a depilação definitiva. Quer dizer que não tem necessidade mais da mulher hoje passar por esse constrangimento, né? O Gustavo, aqui do Centro lá de Brodowski, quando a namorada já toma anticoncepcional, pode dar pílula no dia seguinte para ela ou não? Corta o efeito do anticoncepcional? Gustavo, uma boa pergunta, porque você vai me dar uma deixa aqui de que a pílula do dia seguinte, ela chama pílula emergencial e comumente chamada de pílula do dia seguinte. Ela é emergencial por quê? Porque só deve ser usada em emergências. Isso daí é muito importante. Principalmente quando? Principalmente quando rompe o preservativo. Outro dia chegou no meu consultório e chegou uma moça lá e ela tinha falado para mim que tinha tomado 4 pílulas do dia seguinte naquele mesmo ciclo. Não pode, né, Zé? Porque a pílula do dia seguinte, ela é feita por uma dose muito alta de estrogênio. E ela causa efeitos colaterais. A gente dá um hormônio, uma quantidade de hormônio muito grande. No caso dessa moça aí, ela já estava tomando pílula. Então não tinha necessidade nenhuma dela tomar essa pílula do dia seguinte. Às vezes ela fica com medo e toma a pílula do dia seguinte desnecessariamente. E não vai cortar o efeito da pílula. Não vai cortar porque ela vai manter os níveis altos de estrogênio. Ela só fez uma coisa desnecessária que pode prejudicá-la, né? Atrapalha o organismo dela. Atrapalha. Tomar pílula do dia seguinte, como eu disse, é só em caso onde a gestação seria pior do que tomar a pílula do dia seguinte. A Maria das Gradas está de Sertãozinho. Tive um bebê há alguns meses e não sinto a menor vontade de ter relações sexuais com meu marido. É normal? O que devo fazer? É normal. E isso daí, para você ver como é que a natureza já é perfeita, né? A mulher, quando está no puerpério, ela já teve o nenê, ela está amamentando, ela tem um foco voltado para cuidar do filho. Infelizmente, o marido aí fica em segundo plano. Então, ela tem uma liberação de um hormônio que chama prolactina, que é o hormônio que produz o leite. Esse hormônio que produz o leite, ela inibe a ovulação, por isso que normalmente não é com frequência que a mulher engravida amamentando, e ela diminuindo o estrogênio, ela diminui a libido da mulher. Então não assusta, não é porque você não está gostando mais do teu marido, não é nada disso. Isso daí é normal, é fisiológico, e você vai ver que com o tempo, logo principalmente depois que você parar de amamentar, se você está amamentando, e vai voltar ao normal e você vai voltar à atividade sexual normal. Se você não estiver amamentando, tem a parte emocional, a parte psicológica que a gente precisa levar em consideração também. Mas, na grande maioria das vezes, é transitória e isso daí volta ao normal e pede para o teu marido ter um pouquinho de paciência. A dona Cida, do Quintino, no Ribeirão Preto, o que pode ser quando o órgão genital feminino está com odor forte? O Dr. Joel Rio já respondeu essa pergunta. A Fernanda de Viradouro, se uma menina tomar a pílula no dia seguinte e tomar cerveja, corta o efeito? Não, não corta o efeito, a não ser que ela vai tomar muita cerveja, né? Porque a pílula do dia seguinte, como eu disse agora há pouco, ela é feita de estrogênio. O estrogênio tem excreção, ou tem eliminação renal. E a cerveja, ela é diurética. Por isso que não pode tomar antibiótico com cerveja, por isso que não pode tomar anti-inflamatório com cerveja. Não é que vai dar algum problema lá dentro.
simplesmente ele vai ser eliminado com mais facilidade. Então, se a pessoa tomou a pílula do dia seguinte, tomou uma quantidade razoável de cerveja, não vai ter problema nenhum, tá? Ela já é feita com esse grau de segurança. Não é 100% eficaz, hein? Não é 100% eficaz a pílula do dia seguinte. Se tomada nas primeiras 24 horas, ela dá 95% de eficácia. E depois, conforme vai passando, no outro dia, 48, 72 horas, ela vai caindo muito a eficácia dela. Tá certo. E ela continua fazendo a seguinte pergunta. A pílula do dia seguinte, comprei aquela que vem com duas pílulas. Certo. Se tomar uma só, faz efeito? Não. Ela tem a dosagem certa, tem a pílula do dia seguinte, que ela foi lançada inicialmente com duas pílulas. Essa é a dosagem certa. Depois, o que aconteceu? A indústria farmacêutica melhorou e colocou essas duas numa só. Só que a dosagem adequada é tomar as duas, da que vem em duas, e a que vem em uma, tomar uma só. Se você tomar uma pílula daquela que a dosagem é de duas, você vai tomar uma subdosagem e você vai ficar comprometida perante o efeito da anticoncepção. Agora, o que é cistite e por que é mais comum nas mulheres que nos homens? Cistite é uma outra patologia que a gente trabalha o dia inteiro no consultório com esse tipo de problema. Cistite, como o nome diz, tudo que termina com it é infecção. Amidalite, otite, meningite, hepatite. It significa, é o sufixo que significa infecção. Então, infecção da parte de cistite, da parte da bexiga, né? Geralmente, ela é causada por uma bactéria que está na vulva, está no meio externo, e ela entra através da uretra, que é o canalzinho que faz o xixi. Ela entrando através do canalzinho, ela se prolifera lá dentro, essa bactéria se prolifera lá dentro, dando a infecção da bexiga, que é a cistite. Geralmente, essa cistite, ela causa um sintoma de que a paciente vai ter uma micção mais frequente, ela vai fazer xixi toda hora e de pouca quantidade, porque não deu tempo de encher a bexiga ainda, e vai arder para fazer xixi. E muitas vezes ela relata que, doutor, ó, eu acabei de fazer xixi, parece que tem coisa lá dentro, parece que tem urina ainda para fazer xixi aí. E ela acontece com mais frequência na mulher, porque a mulher tem a uretra curtinha. A uretra, que é o canalzinho que liga a bexiga até o meio externo, ela é bem curtinha. Então, qualquer manipulação, o próprio ato sexual, faz com que uma bactéria, que geralmente é uma bactéria que a gente chama de Escherichia coli, que existe no meio ali, entre dentro da bexiga e cresça lá dentro. No homem é um pouco diferente. Por quê? Porque ele tem o pênis, ele tem a próstata, para depois chegar lá dentro da bexiga. Então, homem também tem cistite, mas é com uma incidência bem menor. A Juliana, do centro da cidade, eu tenho útero unicórnio e estou sentindo muita cólica. E minha menstruação está irregular. No mês que a menstruação não vem, a cólica é insuportável. O que posso fazer? Está mandando um abraço ao Dr. Joel. O Dr. Joel foi quem descobriu que tem o útero unicórnio. Obrigado pelo abraço, Juliana. E esse problema de útero unicórnio é um problema genético, né? Um problema na formação do útero dela, porque o útero ele é formado de duas linhas embriológicas, né? A dela formou uma só e formou um corno só. Geralmente o útero tem dois cornos onde se funde. E é um útero patológico, é um útero que não tem como a gente operar para transformá-lo em bicorno. Então, alguns sintomas ela vai ter mesmo. Uma das alternativas que a gente teria nesse caso aí é a gente brecar a menstruação dela. Uma das coisas é a gente fazer, olha, você vai ficar durante 2, 3 anos sem menstruar. Talvez seria uma das alternativas, porque ela não iria ter a sintomatologia. E a outra alternativa seria tratar sintomaticamente. A gente trataria quando tem dor. E também existe uma terceira, um pouco mais remota, que seria tentar regular essa menstruação com pílula ou com regulador,
para ver se melhora essas cólicas que você está sentindo, Juliano. Aliás, estou te esperando lá no consultório, pode ir. A Carmen, da cidade de Ribeirão Preto, Vila Virgínia, estou com 42 anos e a minha primeira menstruação foi aos 13 anos. Minha última gravidez foi há 2 anos e agora minha menstruação não vem há 1 mês e meio. Posso estar entrando na menopausa? 42 anos, né, Carmen? Pode estar na menopausa, sim, mas você pode estar grávida outra vez. Você precisa tomar cuidado com isso daí, né? Então, a primeira coisa que você deve fazer é afastar gravidez. Eu sempre digo que atraso menstrual é gravidez até que se prove o contrário. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é um examezinho de sangue que chama beta-HCG. Você faz esse exame e vê se vai estar grávida ou não. Se não estiver grávida, a gente tem que começar a pesquisar por que tua menstruação parou. E uma das possibilidades é de você ter entrado na menopausa. Às vezes o teu ovário para de funcionar um pouquinho mais cedo e existe aquela menopausa um pouco mais precoce é o que pode estar acontecendo com você. A Sandra, da cidade de Viradouro, faz a seguinte colocação. A cicite é contraída somente pelo canal genital ou pode pegar por outras vias? Não, a cistite pode pegar. Eu falei assim que a mais frequente era pela via ascendente. Existe uma outra via muito menos frequente, que é a via hematogênica, E tem aqueles casos também onde a paciente tem alguma deformidade ou tem alguma litíase renal, que a gente chama de pedra no rim, onde essa paciente tem uma facilidade maior de ter uma proliferação de bactérias e, consequentemente, dá a cistite. A mais frequente é pela via ascendente, mas existe a via hematogênica e uma terceira via, menos frequente ainda, que é a via linfática, tá? E a Maria Rodrigues, do bairro João Luiz Vicente, que é da cidade de Brodós, como descobrimos se temos cistite? A primeira coisa que você vai ter é a sintomatologia. Se você está vendo que você está com ardume para urinar, a tua urina está com uma coloração diferente, se você vê que está com um odor diferente, a urina, na hora que você faz xixi, sai um odor diferente do vaso, e se você está urinando toda hora com muita frequência, a primeira coisa que tem que fazer é fazer um exame de urina. Esse exame de urina é simples, que a gente chama urina 1 ou urina rotina. Esse exame que a gente faz, não precisa estar esterilizado nem nada, esse exame já vai dar uma noção boa para a gente. E depois, se necessário for, a gente faz uma urocultura e um antibiograma para ver qual antibiótico que a gente pode usar. O tratamento antibiótico? O tratamento é antibiótico. Hoje em dia a gente já tem tratamento até com dose única de antibiótico. Eu particularmente não sou muito apto a dose única de antibiótico, mas hoje em dia a gente já trata com 3 dias com uma eficácia muito grande, com um comprimidinho por dia. Então o tratamento nessas cistites não complicadas é bastante simples. O Paulo, aqui da cidade de Brodowski, vou fazer uma cirurgia de fimose. Quanto tempo tenho que ficar sem ter relação sexual? Foge um pouco da minha área, né, Paulo? Eu sou ginecologista, não sou urologista. Mas pela sua experiência? Pela experiência, eu acredito que uns 40 dias aí você vai ficar de molho aí, porque senão vai doer e corre o risco de romper ponto, né? Isso daí você vai ver só que você mesmo nem vai querer mexer muito com isso aí, porque você não vai querer sentir muita dor. E tem o Michel também, sabendo que o senhor é ginecologista e não é urologista, faz a seguinte colocação: gostaria de saber o que ocasiona a ejaculação precoce, como evitar? A gente vai entrar um pouco aí na parte da sexologia, né? A ejaculação precoce, por mais escondida que ela fique, ela ocorre em 10 a 11% de todos os homens. Quer dizer que você não precisa ficar constrangido que se você pegar 100 homens aleatoriamente, 10 homens vão ter ejaculação precoce. Ele pode não te contar, mas ele vai ter. E isso daí também pode ser temporário. Geralmente, ou na grande maioria das vezes, ela é causada por ansiedade ou por estresse. Essa pessoa não está com uma parte psíquica totalmente equilibrada, né?
e a grande maioria das vezes das causas de ejaculação precoce é por causa disso. Existe também uma parte hormonal que deve ser avaliada pelo urologista, geralmente é o urologista que dosa a testosterona principalmente, e se isso daí tiver tudo sob controle, ele vai ter que fazer um tratamento de adequação psicológica e às vezes até com o terapeuta sexual. Mas tem cura, fica tranquilo que tem cura. Tem uma pergunta aqui da Mônica, da cidade de Ribeirão Preto. Obrigado pela ligação, Mônica. Muitos criticam o coito interrompido, mas há anos eu e meu namorado usamos esse método e nunca engravidei. Eu também não sou muito fã do coito interrompido, não. Porque está dando certo com você. Mas, na grande maioria das vezes, ele dá certo por um determinado período e, por um descuido qualquer, pode acontecer algum problema. Eu acho que nós temos métodos com maior segurança e que o coito interrompido, somente o coito interrompido, não é tão totalmente eficaz. Se você está há muitos anos, há muito tempo, praticando o coito interrompido e não engravidou até agora, a gente tem que pensar que pode ter alguma coisa aí também associado a esse coito interrompido. Ou então você é uma pessoa muito disciplinada e está de parabéns. É um método que pode dar certo, mas ele não é tão eficiente assim, Mônica. Eu te aconselharia a usar uma pílula ou algum outro método mais eficaz. A Gislaine, também da cidade de Ribeirão Preto, uma mulher que pratica sexo anal pode sofrer algum tipo de problema? Eu costumo dizer que a opção sexual ou o tipo de sexo que a pessoa pratica é de problema e de acordo totalmente do casal. Se a pessoa gosta de ter sexo anal ou se não gosta, ou se o marido gosta ou não gosta, não tem problema. Eu sempre oriento o seguinte: sempre que teve o sexo anal, tomar cuidado para em seguida não ter o sexo vaginal. Porque senão você contamina, você leva fezes de dentro do intestino para dentro da vagina. Isso daí é um desastre, porque vai dar infecção e às vezes infecção grave. E outra coisa que tem que tomar cuidado é porque em volta do esfíncter anal, perto do esfíncter anal, nós temos o plexo hemorroidário, que nada mais é do que são veias que ficam ali. E se isso daí for muito constante, muito frequente, pode aumentar um pouquinho aquelas varizes, porque hemorroida nada mais é do que varizes do ânus. E essa pessoa ter algum desconforto. Além disso, pode ter também uma lesão do músculo do esfíncter anal, e isso daí a longo prazo causar uma incontinência fecal. Mas de um modo geral, eu acho que vocês que decidem, e quem tem sexo anal, usando um lubrificante para não doer, aquela coisa toda, isso daí é um problema de vocês. Critério das pessoas. Critério de cada um. A Carolina, também da cidade de Jardinópolis, acabei de tomar anticoncepcional há 8 anos. Parei por 4 meses e agora voltei com outra marca. Posso ter problemas, pois troquei de marca por conta própria. Eu espero que você tenha trocado por uma pílula adequada à tua idade, ao teu peso, e que você tenha começado a tomar no primeiro dia do início da menstruação. Geralmente, quando a pessoa faz isso, não tem problema nenhum. É comum a pessoa não se dar bem com a pílula e ela trocar. Nós mesmos profissionais, nós tentamos, a gente faz por tentativa, porque a gente não tem um exame que a gente fala, vou fazer tal exame, que eu vou ver como é que é teu perfil hormonal para te dar uma pílula adequada. Eu dou a pílula e depois de 1 mês, 2 meses, às vezes até menos, essa paciente volta e fala, doutor, aquela pílula não deu certo. Aí a gente tenta outra, até adequar uma pílula para você. Então, não tem problema nenhum, pode trocar de pílula, desde que você faça o uso correto dela. A Deide, da Vila Virgínia, Ribeirão Preto, gostaria de saber se quando a mulher marca uma consulta com o ginecologista, ela tem que depilar totalmente a vagina. Não. Isso daí também é uma coisa muito individual. Hoje em dia, nem para cirurgia a gente faz a depilação total da vulva. Né? Ela falou vagina, mas é vulva, a parte externa. Pouco tempo atrás,
pouco tempo não, há uns 2 anos atrás, 3 anos, a gente parou de depilar totalmente a vulva, mesmo em parto normal, porque quando a gente raspa ali, a gente deixava aqueles folículos ali abertos e aquilo ali era fonte de infecção. Hoje a gente raspa só aonde a gente vai cortar, ou quando a gente vai fazer o pique do parto do nenê, ou então você vai fazer cesárea só em cima, onde a gente vai fazer a incisão. Agora, isso daí é uma coisa de hábito, de costume, e uma coisa que precisa saber é que o pelo ele serve para proteger. Agora, um excesso de pelo também prejudica, porque cria bactéria. Então, acho que ficar no meio termo aí tá bom, mas não precisa raspar totalmente, não. Alguém, não quis identificar, tem um corrimento, muitas dores perto da menstruação, odor, e meu ginecologista diz que é normal. Isso é normal? O que pode ser? Não, toda mulher, como eu disse ainda aqui agora há pouco, tem uma secreção que é fisiológica. Vou falar que é igual uma saliva, todo mundo tem saliva. E agora, já que essa secreção tem odor e ela tem dor, então passa a não ser mais fisiológica, passa a ser patológica. Eu acho que ela deveria procurar o médico dela de novo, falar, doutor, olha, eu estou com esse problema e eu acho que a gente precisaria rever aí alguns conceitos ou rever alguns exames para ver se realmente não constata nada ou se a gente não consegue descobrir o que é que está causando isso para mim, que está me incomodando. A Tita do bairro Vila Cristal, cidade de Brodowski, manda um forte abraço para o doutor, diz que demorou muito para retornar em Brodowski e diz que o senhor é muito bem-vindo na nossa cidade e te considera como o médico da esperança. Isso daí é bondade da Tita, é porque eu tenho um bom relacionamento com o pessoal aí de Brodowski, eu tenho vários pacientes com o pessoal de Brodowski e realmente eu me identifico muito com a própria população de Brodowski, no nível cultural, no nível social, são pessoas que são disciplinadas, né, são famílias bem constituídas, então eu me identifico muito, mas a respeito de esperança, acho que todo mundo tem médico da esperança, não, isso é brincadeira dela. Tá certo. Agora, nós temos muitos casos de câncer de mama. O que deve fazer para prevenir? O câncer de mama, a gente, inclusive num outro programa já cheguei a comentar isso aqui também. A gente chegou a pensar, né, que estivesse aumentando a incidência de câncer de mama. Porque nós mesmos profissionais, a gente tem visto, todo lugar tem um câncer de mama, toda família tem alguém, eu conheço alguém que já teve um câncer de mama, ou tem um carocinho, alguma coisa. E a gente discutiu isso e dentro de sociedades brasileiras de mastologia, mundial de mastologia. Mas o que é que está acontecendo? Está aumentando o câncer de mama? Por que está aumentando? A mulher está tomando mais hormônio, menos hormônio? É a preocupação da mulher. E a gente chegou primeiro a uma conclusão, que a gente está pesquisando mais o câncer de mama. E se a gente procura mais, a gente acha mais. Às vezes, nem tanto o câncer de mama, mas aquelas lesões que são precursoras do câncer de mama. Eu particularmente acho que isso daí foi uma coisa que deu esse boom, né? A gente começar a pesquisar mais e começar a monitorar mais esse câncer de mama. Então, por isso que deu essa preocupação geral na população. Não tem como prevenir o câncer de mama. A única coisa que tem para fazer no câncer de mama é a gente fazer uma detecção precoce do câncer de mama. A gente orienta sempre a paciente, desde a primeira vez que ela vai no ginecologista, fazer a palpação, procurar algum carocinho. E, além disso, o exame de screening de câncer de mama, quer dizer, o exame que a gente faz populacional, é ainda mamografia. Não tem coisa melhor. Você fala assim, mas não tem ressonância magnética, não tem tomografia, não tem ultrassonografia? Tem, mas a nível de câncer de mama ainda não é o melhor. O melhor é a mamografia, por isso que a gente faz. E a gente está preconizando cada vez mais precoce. Então, a primeira mamografia deve ser feita aos 35 anos de idade. Você vê que abaixou muito a idade da paciente que a gente já inicia essa pesquisa. Depois, se a paciente não tiver nenhuma
antecedente familiar, nenhum caso na família de câncer de mama, a gente pede a segunda para 40 anos, de 2 em 2 anos até 50, e dos 50 anos até os 65 anos, todo mundo precisa fazer mamografia de ano em ano. É um exame um pouco caro, é um exame que, se a gente for fazer populacional, ele vai sair caro para a prefeitura ou para a saúde pública, para o convênio, mas é obrigatório. Do mesmo jeito que a gente vê que a gente está diminuindo o câncer de colo de útero, a gente vê que a gente está conseguindo detectar mais câncer de mama. Isso daí é muito importante. Quem não fez, tem que fazer, aqui ficou alerta.